Olá, estamos iniciando o nosso segundo episódio do podcast com Edna Esmeraldino e Michele Gonçalves. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Marcelo Lanzarin, que é o nosso atual secretário da Saúde. Nosso objetivo com esse podcast é trazer informação de um jeito um pouquinho diferente do que nós fazemos na rádio, né, Michele? Como vocês conhecem, já sabem, a Michele é nutricionista, personal trainer, minha amiga. O que mais, Michele? Ser sua amiga é a parte mais importante de tudo. É a primeira. É a parte mais importante. Também trabalho com palestras na área de saúde e qualidade de vida. Palestrante, exatamente. O famoso multiuso. Apresentadora do programa. Apresentadora, isso mesmo, no nosso programa aqui, no nosso podcast, no programa mesmo. De rádio. E hoje o nosso objetivo, trazendo o doutor Marcelo, que além de ser vereador, né, é nosso amigo também, apoiador na minha causa principal. Vocês sabem, eu sou vice-presidente da PPM, que é uma associação que cuida de portadores de mielomeningocele. E a gente tem uma luta muito bacana e o doutor Marcelo tem nos auxiliado aí bastante nesse quesito. E é bem importante para nós, uma honra ter o doutor aqui. Ele nos falou que é o primeiro podcast que ele participa, isso deixa a gente honrado. Espero que o doutor goste de participar. Ele nem almoçou, então pode comer, doutor. Fique à vontade. A comida está garantida. A comida está garantida. A gente... Tá farta e saudável. É saudável, com certeza, né? Nosso objetivo sempre é trazer alguém técnico para falar de saúde. E hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, né? Nós temos, como falamos no programa anterior, no episódio anterior, alguns dados, doutor, assustadores, né? O Brasil, ele é vice-campeão em depressão e campeão mundial em ansiedade. Né? Isso é assustador. Para um país do nosso tamanho, a gente ter um dado como esse, aí a gente pensa, mas emoção, né? É tão simples, o que tem a ver? Por que a gente traz doutores aqui na maior parte dos programas para falar a respeito de saúde emocional? Para quem não sabe, as nossas emoções são a base da nossa cadeia imunológica. Ou seja, aquela premissa que os antigos diziam, né? Gente feliz não incomoda? É mais ou menos por aí. Gente feliz não adoece. Então, o quanto mais nós pudermos ser equilibrados, né? Pudermos equilibrar razão e emoção, melhor é. Nosso objetivo hoje, a gente vai falar um pouquinho de saúde, vamos falar do nosso cenário atual. O secretário está há quanto tempo, doutor, que você entrou na secretaria agora? Então, Michele, Edna. Michele, obrigado pelo convite. Imagina. Edna também, uma satisfação poder conversar aqui com vocês hoje. Sem dúvida, a saúde é algo que precisa realmente ser bastante debatido, discutido. Sim. É a base de tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser, mas se não tiver saúde. Né? E ela não é só física, ela é emocional também. Sim. Eu sou médico da rede pública de Blumenau há mais de 20 anos. Comecei atuando como médico de saúde da família lá na Itopavazinha. Eu fiz a minha graduação lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e moro aqui há 21 anos. Que legal. Então, você é gaúcho, doutor? Eu, na verdade, nasci no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Carioca, menino do Rio. Então, o meu pai, na verdade, é militar e na época ele estava fazendo a escola de saúde no Rio de Janeiro. Eram 2 anos de formação e eu acabei nascendo lá no Rio. Mas logo depois, a minha família, eles voltaram para o Rio Grande do Sul. Então, eu praticamente me criei, né, no Rio Grande do Sul mesmo. Então, não nasci lá, mas me considero gaúcho. Porque tem a vida sotaque, toda... né? É verdade. Em que região? Então, na região Maria? Central do Rio Grande do Sul. Santa Maria, na verdade, fica bem no meio do Rio Grande do Sul. Inclusive, lá na cidade tem um marco lá, um ponto que marca a região central do estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria fica bem no meio do estado. A minha cidade é um pouquinho a noroeste, chama-se Cruz Alta. Cruz Alta, conheço. Fica próximo ali de Santa Maria. E aí, então, fiz a minha graduação lá.
Depois da minha formação, quando eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, na verdade, foi em Rio do Sul. Trabalhei como médico numa unidade de saúde lá. Foi muito legal, foi a minha primeira experiência profissional, foi muito enriquecedora. E depois eu acabei vindo para Blumenau. E aí já são 21 anos de Blumenau. Como eu disse, comecei também numa unidade de saúde da família, trabalhei muitos anos como médico da rede. Em 2006, eu fui convidado para coordenar as unidades de saúde da família. Mais tarde fui gerente, diretor. E em 2009, quando na época o prefeito João Paulo Kleinman, né, disputou a reeleição, ele se reelegeu, ele me convidou para ser secretário de saúde. E aí eu fui secretário de saúde de 2009 a 2012 e a gente implementou uma série de ações na saúde aqui no município e particularmente foi uma experiência muito boa, foi para mim um orgulho muito grande poder estar à frente de uma pasta tão importante como é a saúde e de uma cidade como é Blumenau, que é uma referência para Santa Catarina, para o Brasil, e a gente procurou deixar uma marca também, um legado. Algumas coisas foram construídas lá naquela época e até hoje impactam na vida de todo blumenauense que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, né? O Pronto, por exemplo, que é o nosso sistema de prontuário eletrônico, que hoje gerencia todo o atendimento de saúde na cidade, foi quando eu fui secretário de saúde na primeira vez. Nós determinamos, então, como principal eixo a informatização da saúde e hoje nós temos um sistema de prontuário eletrônico integrado que permite você em qualquer local da cidade ser atendido e ter todo o teu histórico lá de atendimento. Eu acho bem importante, doutor, essa questão de ter um secretário de saúde que é técnico, né, Michele? E aí... Porque você entende dos dois lados, né? Sendo secretário de saúde, você vai conhecer os problemas do município, mas como médico, você sabe como é estar do lado de lá, você sabe qual é a queixa principal do paciente. Então, eu acho extremamente importante a gente ver essa diferença. Quando tem uma secretaria administrada por um médico, é outra coisa. O ponto de vista é totalmente diferente, você parece assim que a gente combinou, e a gente não combinou. Essa parte a gente não combinou. Você ia falar sobre isso. Justamente o quanto que o Dr. Marcelo tem essa experiência de pertinho, e já que a gente está falando de saúde emocional, o quanto que ele deve ter acompanhado pessoas que algumas doenças que trazem são de fundo emocional, que tu olha assim para a pessoa, nossa, essa pessoa precisaria tratar a saúde emocional, não somente exatamente uma hipertensão, uma diabetes, enfim, né, doutor Marcelo, você viveu muito disso nesse teu período como médico, né, tendo esse contato tão direto com os bairros, enfim, nessa situação? Sem dúvida, Michele, tu sabe que eu acredito que é impossível que alguém não conheça alguém que por causa do seu estado emocional adoeceu. Né? E nós temos, inclusive, doenças que são desencadeadas exclusivamente por um fator emocional. Né? Como a fibromialgia, por exemplo, é totalmente de fundo emocional. Exato. Então, assim, nós temos, por exemplo, o aparelho digestório é um dos órgãos que mais órgão de ataque das emoções. Que mais sente, né? Teve gastrite, pode contar que a pessoa está com fundo emocional. Nós temos as gastrites nervosas, ou seja, são doenças orgânicas que surgem exclusivamente por um problema emocional. E isso é tão impactante que você, às vezes, tem situações que vão te acompanhar a vida toda. E em algumas situações, por falta de um olhar mais atento, né? Às vezes, justamente por não valorizar tanto essa queixa, esse paciente às vezes vai de um médico para outro, para outro, para outro, e às vezes não se aborda efetivamente o problema. E a questão do preconceito também, né, doutor? Você como homem e como médico, nós falamos até com o doutor Felipe aqui no episódio anterior, e o Roberto também faz um quadro no programa da Michele, programa Vida Leve, e a gente sempre comenta sobre isso. O quanto os homens têm essa dificuldade, aí fica a dica, viu, Almarada? Querem sobreviver? Cuidar das emoções. Cuidar da saúde aí. Das emoções e da saúde como um todo, porque o homem, ele não tem o hábito de cuidar nem do básico. O homem, normalmente, ele vai ao médico quando começa a ter problema na próstata, que daí é algo que afeta uma região bem importante para o homem, aí ele vai ao médico, ou quando a mulher obriga, e aí ele vai ao médico. Mas, normalmente, o Roberto sempre fala isso, a maioria dos homens que aparecem no consultório... Que a mulher mandou.
A mulher mandou, ou vai junto, não, ela não manda, ela leva, né? Ela pega pela Vai mão e junto. carrega. Ou ele realmente está com um problema e acaba procurando o médico, né? Quando normalmente, daí já não tem muito o que ser feito, aí tem aquela questão também, doutor, que fala, mas quem procura acha, não vou procurar a doença que eu vou encontrar. Não, é igual um carro, que você compra ele quando tá zerinho, claro que vai funcionar bem, mas com o passar do tempo, esse carro vai dar problema se você não levar para fazer manutenção e tudo mais. E a nossa região, me corrija, doutor, se eu estiver errada, os homens têm ainda mais esse preconceito de que, isso é frescura. Eu não sei se é questão cultural, de frescura. Né? Nossa colonização Mas manda bastante. nós não temos o hábito, os homens aqui não têm o hábito de cuidar. E outro dado extremamente importante o maior ou o principal motivo de afastamento do trabalho hoje, atestados com afastamento de trabalho, motivos emocionais. É o principal motivo, né? Então, homem ou mulheres estão adoecendo emocionalmente e as emoções estão impactando em todo o restante. Então, não é só depressão, não é só ansiedade. Isso vai refletir e desregular pressão arterial, como o doutor falou, estômago, problemas cardíacos e tantos outros problemas. Hoje, a informação está aí ao nosso alcance, né? Para que a gente entenda disso. O doutor Marcelo é casado com uma nutricionista também, Michele, sabia? Ela ainda atua, né, doutor? Como nutri? Ela, na verdade, ela fez a faculdade de farmácia em tecnologia de alimentos, atuou bastante tempo como farmacêutica e depois se graduou também em nutrição, é nutricionista, continua atuando, sim, né? E a gente fala, as emoções ou a saúde, né, ela começa pela boca em vários aspectos, questão de palavras, né, do que a gente fala, do que a gente absorve, a questão da alimentação, que é extremamente importante. Então, a gente tem feito um trabalho aqui junto com a Michele, que ela é personal e nutricionista, atua nessas duas áreas, e o doutor deve ter em casa também um cardápio super controlado, por isso que a gente já fez tava bem bonitinha pra esposa dele não brigar com a gente, dizer que a gente deu porcaria pra ele comer. O pão é só pra bonito, né? Ele não vai Ninguém vai comer o pão. Não, é só pra bonito. Mentira, tá, Marcelo? Pode comer. Mas é extremamente importante a gente olhar para isso, para a questão da nutrição, que antigamente a gente achava, é frescura, não tem nada a ver. Hoje a gente sabe que não. Infelizmente, a gente precisa cuidar disso. A nossa região tem outro dado também bem importante, que é alto nível de suicídio. E por que será que as pessoas... O que tu acha, doutor, que tem esse nível maior aí de suicídio do que tantos outros estados? Então, como a Michele falou, a gente tem uma questão cultural aqui muito marcante na presença, no dia a dia, na vida das pessoas, né? Isso impacta mesmo e acaba havendo, inclusive, uma prevalência de outras doenças que estão associadas, por exemplo, à cor da pele, né? Por ser uma pele mais clara, é uma região também propícia a ter uma incidência maior de câncer de pele. Isso acontece região mais quente, na região talvez, nossa aqui, né? Então, essa questão cultural, ela realmente acaba impactando muito. Eu acho que a cultura, por ser uma cultura onde normalmente você tem, desde a sua criação, algo mais rígido, algo mais metódico. Que não pode falar de emoções, né? Homem não chora, né? Exato, né? Mas é isso, sabe, Edna? Aquele dito popular que fala... que o peixe morre pela boca. Literalmente. É verdade. E é tanto por aquilo que você come, como você muito bem falou, por aquilo que você fala, por aquilo que você absorve, né? E a nossa mente, ela tem um poder fantástico, é algo que a gente não consegue mensurar, mas ela pode fazer você sentir um gosto sem ter nada na boca, você enxergar algo sem ter nada na sua frente, você sentir um toque sem efetivamente acontecer. Tudo isso é o poder da mente e ela impacta diretamente na parte orgânica do nosso corpo e aonde efetivamente você pode ter uma doença sendo desencadeada somente pelo estado emocional. Antes a Michele me perguntava como era essa minha experiência, como foi, né, como médico. Tá tão pertinho, né, dessas situações. Ao longo situações, desses 22 anos como profissional médico, eu já tive realmente a oportunidade de perceber alguns quadros
que estavam relacionados única e exclusivamente a uma questão de saúde mental e não física. Mas eu me lembro pelo menos de 2 casos que foram muito emblemáticos e me marcaram muito. Nossa, para lembrar assim, dentre tantos, então, é porque impacta, né? Um deles, eu fui chamado uma vez para fazer uma visita domiciliar, porque naquela casa tinha uma senhora que de repente não conseguia mais falar. Ela simplesmente não falava. Ela fazia uma força, você percebia o quanto ela estava se esforçando e não saía uma palavra. Nossa, gente. E aí eu fui chamado pelos filhos para examinar ela, né? Então cheguei na casa, sentei do lado dela, conversava com ela, eu via que ela tentava se expressar, mas ela não conseguia falar, travava mesmo. Nossa. Examinei fisicamente, né? Olhei, a princípio não tinha nada, não tinha histórico dela ter se engasgado com nada, dela ter se afogado com alguma coisa. Fiz um exame físico, né? Baixei a língua, nada. E eu olhei, então eu disse, olha, porque ela não sentia dor, ela não sentia nada. Ela só não conseguia falar. E aí eu disse, olha, pessoal, a princípio ela está bem fisicamente, mas eu não consigo aqui determinar qual o problema efetivamente está acontecendo. E ela vai precisar fazer um exame mais detalhado. Nós vamos ter que olhar lá nas cordas vocais dela para ver se tem algum problema. Então eu vou dar aqui vou fazer uma solicitação de um exame, chama videolaringoscopia, para que se possa olhar lá dentro e ver se ela tem algo que está obstruindo, que está criando alguma dificuldade que não deixa ela falar. E aí eu peguei a minha prancheta com o receituário e quando eu fui começar a escrever, eu escutei, porque daí tava assim, vários familiares na sala acompanhando a consulta, né? Nossa, e de repente começou um burburinho. Tadinha. E aí eu escutando, você não vai falar, você não vai falar. E daí eu percebi aquilo e disse, olha pessoal, tem mais alguma coisa que vocês querem me dizer que não, né? E aí a senhora que estava do meu lado pegou a prancheta, a minha caneta e escreveu num papel: querem tirar a minha neta de mim. Nossa. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, desculpa, mas isso é uma situação familiar, eu não posso ajudar vocês. Era essa um pedido de socorro complicado. Eu disse, é uma questão familiar, eu disse, não posso intervir aqui, né? E aí então uma filha pegou e falou, olha, o que aconteceu na verdade é o seguinte, a minha mãe ela fica em casa e a minha irmã o meu irmão teve uma filhinha e eles eram novos, eles saem para trabalhar e ela fica com a minha mãe o dia todo, então era uma menininha já de uns 3, 4 anos que a avó criou. E num determinado momento ela teve uma desavença com a nora e ela simplesmente chegou e disse, olha, eu vou embora dessa casa e vou levar minha filha comigo. E aí ela disse que começou a passar mal, começou a sentir um aperto no peito, começou a sentir uma bola subir pelo pescoço que trancou na garganta. E daquele dia para frente ela não conseguia mais falar. Nossa. Então, para ver o quanto é efetivamente impactante, o quanto a nossa mente tem poder. Vocês não fazem ideia da expressão que ela fazia. Chegava a saltar as veias dela e não saía uma palavra. Então, o que passou na cabeça, na mente dela naquele momento, né? E aquilo impactou de tal forma no corpo dela, que ela simplesmente não falava mais. De repente ela queria dizer alguma coisa, mas no fim o filho era dela, ela não podia fazer nada. É tão incrível, doutor, você estava comentando, né, é importante até eu gosto de, como a Michele diz, às vezes eu gosto de desenhar o que a gente está falando. Para vocês entenderem, o nosso cérebro, a gente tem uma parte que é o racional, e outra parte que é o emocional. A gente poderia dizer hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? O hemisfério esquerdo é responsável pelo racional e o direito pelo emocional. Mas, a grosso modo, tá? Para vocês entenderem, o nosso racional, ele é responsável apenas por 5% do cérebro. E 95% é o nosso emocional. Então, o nosso comportamento e a maior parte do que nós somos, 95%, é o emocional. Aí por isso que o racional dela fez esforço, queria falar, mas
qual era a dor maior ali? Emocional. Era emocional. Então, aquele 95% vai bloquear e não vai trabalhar. Eu sou hipnóloga clínica, né? Sou psicanalista e uma das técnicas, que é a que eu mais uso, que eu amo, é a hipnose. Marcelo falou de quanto que a mente é poderosa, a Edna já ficou assim, né? Muito, porque poderosa. realmente, o que a gente faz, né? Como que a gente trabalha? Fazendo esse 5% do racional dar uma diminuída para conseguir trabalhar com esse 95% do inconsciente. Eu atendi agora, recentemente, e por incrível que pareça, doutora, as coisas estão mudando um pouco, e por isso esse podcast nosso hoje, estou falando tanto, né, com esse objetivo de que os homens olhem um pouquinho mais. Os homens intelectualizados, e aí fica a dica, ou seja, os inteligentes, estão procurando atendimento emocional, sim. A maior parte dos clientes que eu estou atendendo agora em consultório são homens inteligentes, bem-sucedidos, e um deles me procurou porque a vida profissional tá ótima, a vida financeira chegou muito além do que ele esperava, mas a vida pessoal detonada, saindo de um casamento, e nível emocional péssimo, com síndrome do pânico, enfim. Quantas doenças emocionais. Sim, e aí ele falou, eu estou num estágio que se você não me ajudar, eu vou tirar minha vida. E eu não tenho um motivo. Aí a gente sentou, a gente faz aquela anamnese básica, vai procurar, não tem um motivo, não tinha um motivo. O casamento não era bom, ele estava se divorciando porque o casamento não era bom. O casamento ele estava resolvendo. Já tinha resolvido, né? Na verdade, era uma frustração e tal. Então, não tinha um motivo aparente para ele estar naquele estágio. Aí, a gente utilizou a técnica da hipnose, fomos trabalhar e descobrir o porquê. Ele havia esquecido, ou seja, o cérebro bloqueou, né? Mas na infância, ele sofreu abuso sexual pelo próprio pai. E ele não lembrava disso. Nossa. Conscientemente ele não lembrava. Então, através da hipnose, o cérebro esse bloqueou aquela 5% bloqueou porque ele nos protege da dor. Ah, tá né? certo. E aí, só que você vai acumulando, isso vai ficando, e durante o período todo da vida dele, enquanto ele era jovem, ocupado com o trabalho, enfim, tava tudo certo. Mas quando houve um fator emocional que predispôs, digamos, tudo isso, ele bloqueou e ele tava num nível de estresse altíssimo, enfim, trabalhamos com a terapia, resolvemos aquela situação super simples e ele está bem, né? Continua fazendo a terapia, enfim, mas qual a importância disso, né? Se ele não tivesse procurado ajuda, e até achei interessante, porque ele procuraram uma mulher, né, homem, mas ele queria essa técnica, então foi o que funcionou, porque ele sabia que conscientemente, racionalmente, não tinha um motivo, mas estava no inconsciente. E eu queria dar uma dica para você que está assistindo o nosso podcast, até se vocês quiserem fazer, para vocês entenderem o poder da mente de tudo isso que o doutor estava falando. É um testezinho bem simples e básico que eu uso nas minhas palestras para provar para as pessoas o quanto o nosso corpo produz química. O nosso estado emocional, ele gera um código químico no nosso corpo. Para vocês entenderem, quer ver? Vou testar com vocês dois e vocês façam aí em casa também. Fechem os olhos aí. Eu acho bom ser alguma coisa que não vou hipnotizar ninguém, é só um testezinho bem simples. Verdade. Fechem os olhos aí vocês, rapidinho. Eu quero que vocês imaginem que na frente de vocês tem um limão. Eu quero que vocês imaginem que vocês vão cortar esse limão, jogar um salzinho em cima do limão e tomar com tequila. E chupar esse limão. Pronto, pode abrir os olhos. O que aconteceu aí com a boca de vocês? Parece uma... Produz aqui. E tinha algum limão aqui, alguma coisa? Não tinha. Até quando alguém fala pra gente, né? Alguma coisa com limão. Exatamente. Dá um Google aí, coloca. O cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Para o cérebro é a mesma coisa você imaginar ou realmente acontecer. Ele vai criar uma condição química. Né? Então, por isso, quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela não consegue controlar as emoções, porque o cérebro dispara uma química para o corpo exatamente igual essa aqui. O cérebro imaginou que ele ia degustar um limão, então ele prepara a salivação específica, ele cria uma química no teu corpo para
essa situação que você só imaginou. Não tem nenhum limão aqui. Não tem limão, né? Não, aqui não. Então, é exatamente isso que acontece com as tuas emoções. Quando aí, aquilo que nós estávamos falando hoje à tarde, Michele, sobre uma questão também, doutor, que a gente fala muito das emoções das mulheres. Mulher é mais ciumenta que o homem, geralmente, né? Ela é uma condição química, eu costumo dizer que é um vício comportamental. O corpo, ele cria uma química quando a pessoa está com ciúme, que é um nível de cortisol elevadíssimo, adrenalina elevadíssima, isso vai para a corrente sanguínea, a pessoa fica literalmente fervendo por dentro. É quase impossível de controlar. Quase impossível de raciocinar, né? Sim, aí sai fazendo um monte de O racional, lembrando, ele é só 5%. Fazendo um monte de coisa errada. O racional é só 5%, né? E aí, no momento de uma química dessa, o que acontece com o corpo? Esse 5% vai reduzir ainda mais e fica difícil controlar. Então, existem técnicas, o profissional que cuida da saúde emocional, o psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, vai te ajudar nisso e tem solução. Hoje não tem mais essa desculpa da gente dizer, mas eu não tenho condições. A gente, aí na internet, tem podcasts igual esse aqui, tem vários vídeos aí gratuitamente. Procure. Você pode fazer meditação, você pode fazer tanta coisa, tem tantos recursos, mas é extremamente importante trabalhar a mente, que a gente olhe para isso, né? Você, Michele, no teu dia a dia, e o doutor também deve ter relatos da tua esposa, pessoas que vão buscar uma nutricionista para cuidar do corpo, digamos. Só que começa a tratar, o problema não é o corpo, é o emocional, né? A Michele estava comentando esses dias comigo sobre um paciente e tal, que chega e começa ali a falar, normalmente, o corpo é o de menos, o problema é muito mais profundo. Exatamente, né? Aí você vê que o cardápio é só uma ferramenta, na verdade, que você vai usar, né? É muito mais emocional, com certeza, do que propriamente só o tal do fechar-boca ou mudança de alguns hábitos, né? A gente mudar vê que só o comportamento. A gente vê que está totalmente ligado às emoções. Doutor, ainda falando da tua experiência, né, com as unidades de saúde e tudo mais, o quanto que essa falta de cuidado com as emoções e das pessoas não saberem, né, não foram educadas para isso, né, Edna, impacta na saúde e tira muitas vezes lugares na fila para até atendimentos de mais urgência, emergência e tudo mais, né? Isso, na realidade, as nossas unidades de saúde, a rede básica de atenção da cidade, ela é centrada no modelo de estratégia de saúde da família, onde você tem uma equipe que é formada por um médico, por uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, os agentes comunitários, e o objetivo é que você possa acompanhar de forma longitudinal uma determinada população. Então, esse é um modelo, nós não inventamos aqui, no Canadá já há muitos anos se trabalha assim, na Europa também, um modelo onde você tem um médico que efetivamente conhece as pessoas, ou pelo menos deveria ter esse contato mais próximo com a sua comunidade. E aí identificando, então, as situações, os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, né? E também aquelas pessoas que têm esses transtornos de ansiedade, alguns distúrbios de humor. Esses pacientes, eles são acompanhados por essas equipes. Mas você tem diversas situações, né? Desde aquelas que já de alguma maneira acabaram cronificando um problema emocional, que já há anos se tratam, e aquelas que estão passando por um momento onde ela acaba desencadeando um surto, às vezes algo que ela nunca tinha vivenciado na vida, né? Então, a própria pandemia trouxe muito isso ficou muito evidente agora na pandemia. Aliás, o Covid, ele nos